Olá a todos que nos acompanham em uma nova edição do Momento Político, sexta-feira, dia 11 de novembro. E traremos hoje detalhes sobre, é claro, a taxação do agronegócio que começou a tramitar na Assembleia Legislativa, a disputa pelo comando do PL goiano e ainda os deputados que ignoram a orientação de Ronaldo Caiado e seguem articulando a disputa pela presidência da Alego. Bom, vamos começar hoje falando do assunto do momento nos bastidores, que é justamente a taxação do agronegócio na Alego. Nós falamos sobre isso na edição do Momento Político de ontem, mas hoje é preciso reforçar que esse assunto continua aí fomentando os debates nos corredores do Legislativo. A matéria chegou ontem à Casa de Leis, foi apresentada pelo deputado Bruno Peixoto, que é líder do governo, e já na sequência abriu margem para uma série de discussões. Protagonizaram o debate de ontem os deputados Bruno Peixoto, líder do governo, e Thales Barreto, que defendiam a matéria. Do outro lado, Paulo Trabalho e Gustavo Seba, que contestavam veementemente o texto. Inclusive, o Paulo Trabalho convocou uma mobilização para a próxima quarta-feira, onde ele promete aí um tratoraço na porta da Assembleia Legislativa. A expectativa é de que produtores de todas as regiões do estado venham até a capital para que possam protestar na porta da Alego e, segundo o deputado, se preciso for, se dirigirem também ao Palácio das Esmeraldas, ou seja, ali não apenas, ou melhor dizendo, o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, né, que fica logo atrás do Palácio das Esmeraldas, onde funciona o Poder Executivo goiano. Eles querem manifestar, contestam esse assunto. Ronaldo Caiado já argumentou em um almoço com os deputados que essa matéria é necessária justamente para cobrir aí as perdas, né, arrecadatórias do Estado ocasionadas em função da redução do ICMS sobre o preço dos combustíveis e das comunicações, isso em torno de 4 bilhões de reais. Mas o agronegócio e suas lideranças estão contestando aí, dizendo que eles não devem pagar essa conta. Bom, ainda vão haver certamente novas discussões sobre esse assunto que está longe do fim. Continuaremos acompanhando tudo e eu já convido vocês para acompanharem as nossas matérias do Jornal Impresso de hoje, desta sexta-feira, que trazem muitos detalhes sobre os bastidores dessa discussão lá na Assembleia Legislativa. Bom, e já que o assunto é Alego, vou aproveitar esse momento para falar sobre a coluna assinada pelo Wilson Silvestre, a coluna Xadrez, onde ele traz a informação de que os deputados ignoram as orientações do governador Ronaldo Caiado e seguem articulando para ocupar aí a presidência do Legislativo na próxima legislatura, que se inicia em fevereiro de 2023. Conforme o Wilson trouxe aí no seu texto, os principais cotados seguem os mesmos, né? Bruno Peixoto, Renato de Castro, Lincoln TJ e Virmondes Cruvinel. Ainda que hajam outros nomes ali todos esses que eu citei são do União Brasil, partido do governador, figuram como favoritos, claro, uns mais que outros, mas existem outros nomes que correm por fora e seguem articulando, sim, a principal cadeira da Casa de Leis. Bom, conforme o Wilson destacou aqui, o Bruno Peixoto enfrenta certa resistência e precisa aí aparar as arestas com os deputados, arestas criadas durante a sua atuação como líder do governo. No texto, o Wilson traz outros detalhes acerca dos nomes aí de Caio Salim e Wilde Cambão, que são dois nomes que eu não citei anteriormente, mas que também estão no páreo pela disputa. Renato de Castro, que, por exemplo, enfrenta também certa resistência pela ligação em relação ao Alexandre Baldi, e isso faz com que o Palácio pense bem sobre a possibilidade do deputado ocupar a presidência, mas há um nome novo. Aqui na lista trazida pelo Wilson na sua coluna Xadrez de hoje, os deputados consultados pelo jornalista alegam que a eleição pode trazer surpresas e que Lineu Olímpio, deputado eleito pelo MDB, pode, de repente, acabar ocupando a presidência. Essa é a expectativa de alguns deputados da Alego. Para ter acesso a essa análise, né, onde o Wilson explica toda essa movimentação e muito mais sobre os bastidores da política
goianiense, goiana e nacional, você pode acessar o nosso site hoje.com. Aqui está a coluna do Wilson, temos muito mais, tudo inteiramente gratuito. Bom, e para a gente finalizar, falaremos agora sobre a disputa pelo PL goiano. Ainda que esse assunto não esteja, em discussão, é claro que nos bastidores as lideranças já se movimentam. Em entrevista ao jornal Hoje, especificamente ao repórter Francisco Costa, Magda Mofato, que é ex-presidente do partido, declarou que está aguardando o Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional, tomar uma posição sobre os rumos do PL aqui em Goiás. Ela é cotada para justamente voltar à presidência do partido. Isso porque lá durante a eleição, a presidência foi retirada das mãos da Magda e transferida para as mãos do Major Vitor Hugo, que foi inclusive o candidato ao governo de Goiás. Mas Vitor Hugo, em entrevista aqui ao Hoje, chegou a declarar que não tinha o menor interesse partidário, que ele estava como presidente do partido simplesmente para poder disputar a eleição e ter a capilaridade política mediante ali ao comando da sigla aqui em Goiás. Passada a eleição, como todos sabem, Vitor Hugo não alcançou sucesso, ou seja, perdeu a eleição para o governador reeleito Ronaldo Caiado. Com isso, qual será o destino do PL? Seria de fato o retorno às mãos da Magda Mofato? Aparentemente sim. A deputada reeleita trabalha para retomar as rédeas do partido, mas são cenas dos próximos capítulos e os bastidores dessa história o Francisco conta no Jornal Impresso desta sexta-feira. Convido todos vocês a conferirem a edição que está quentíssima. E para saber mais sobre os detalhes dos bastidores da política goianiense, goiana e, como eu gosto de falar, também nacional, vocês podem acompanhar o nosso site hoje.com, a nossa versão impressa, o jornal físico que sai todos os dias com as melhores informações, pois temos o melhor time, de cobertura política aqui de Goiás. Muito obrigado pela sua audiência nesta sexta-feira. Te aguardo em um novo encontro na segunda, com novos detalhes sobre a política aqui do estado e também do Brasil. Obrigado e até lá!